Olá pessoal, aqui é a professora Mari e hoje a gente vai falar um pouco sobre enzimologia clínica, né? Então, o estudo das enzimas que têm alguma função no diagnóstico das análises laboratoriais clínicas. Dentro da bioquímica clínica, a gente vai ter aqui o estudo da enzimologia clínica como sendo também bastante importante. Inclusive, algumas enzimas que vão aparecer aqui nessa aula de hoje, a gente já até viu em aulas anteriores, né? Elas são estudadas em outras aulas, como, por exemplo, a aula de função hepática, função renal e por aí vai, função cardíaca, né? E aí a gente acaba revisitando quando a gente agrupa, né, essas moléculas no grupo das enzimas de importância clínica, utilizadas no diagnóstico laboratorial clínico, né? E aí a gente começa com essa imagem que para muitas pessoas é uma imagem extremamente desesperadora, né, do nosso mapa metabólico, né? Você vê que nesse slide a gente nem consegue visualizar nenhuma reação com clareza, né? A gente vê que esse quadradinho aqui, quando ampliado, a gente consegue ver aqui a complexidade daquela parte tão pequenininha do slide anterior, né? Então a gente vai ter aqui, né, um pedacinho do nosso mapa metabólico e a gente já consegue ver como tem coisas tão relevantes e importantes aqui nesse slide. A gente vai ter aqui o metabolismo dos carboidratos, o metabolismo de nucleotídeos e proteínas, a gente tem aqui metabolismo de lipídio e também metabolismo de aminoácidos aqui também contemplados, né? A gente vai ter aqui diversas reações que passam, por exemplo, com reações de respiração celular, né? Reações que a gente até já viu em outras aulas. Acredito que todo mundo já viu uma aula falando do ciclo de Krebs, né? Do ciclo do ácido cítrico que está representado aqui, que eu estou mostrando a vocês na seta. E aí a gente vê que sempre entre uma reação e outra, a gente vai ter a presença das enzimas. As enzimas, elas estarão presentes, essas reações são elementos essenciais e a ausência dessas enzimas pode estar relacionada com diversas patologias, inclusive de ordem genética, né? Muitas pessoas já nascem com algumas deficiências enzimáticas e essa deficiência enzimática leva a reações clínicas extremamente importantes ou muitas vezes ao óbito prematuro. Bom, mas na clínica, né, na rotina laboratorial, a gente vai utilizar a avaliação de alguma dessas enzimas para visualizar patologias em órgãos e sistemas específicos do corpo humano. E é por isso que eu começo a aula relembrando a vocês essas reações que eu sei que vocês amam, né, que eu sei que todo mundo aí que já pagou as disciplinas de bioquímica e bioquímica 1 e 2, né, já viu, né, e conhece essas reações e muitas vezes se pergunta, né, mas para que a gente precisa aprender essas reações? A gente precisa aprender essas reações para que posteriormente a gente consiga fazer a correlação entre os produtos, substratos, os elementos que compõem essas reações com a clínica laboratorial, né? Que falta faz ter ou não esses elementos na rotina laboratorial, na clínica laboratorial. Então, a gente começa aqui, né, relembrando um pouco sobre reação enzimática, né? E aí, quando a gente fala de reação enzimática, a gente está falando justamente da ligação, né, entre o substrato e o sítio ativo da enzima. A gente sabe que a ligação entre esse substrato e a enzima não ocorre de forma aleatória. A gente tem uma ligação específica em um local específico dessa enzima e esse local a gente chama de sítio ativo de ligação. Na verdade, todas as proteínas, de uma forma geral, apresentam essas regiões onde é possível realizar a ligação. As enzimas, em especial, elas desencadeiam uma reação a partir do momento em que acontece a ligação do substrato, e isso as torna tão diferentes das demais moléculas proteicas. Elas conseguem
catalisar reações, ou seja, diminuir o tempo e a energia despendida para que essas reações aconteçam. Então, vai acontecer de forma muito mais facilitada depois que eu tenho o processo de reação enzimática. Então, a enzima, né, ela vai se ligar ao sítio catalítico, né, o sítio ativo da enzima, né, uma ligação específica. E aí uma coisa que tem um conceito, né, que a gente vê em muitos livros, o conceito de bioquímica, que inclusive é um conceito muito verdadeiro, que é o conceito da ligação chave-fechadura, né? E esse conceito preconiza que a ligação ela vai acontecer entre duas partes que se complementam completamente, né? E a gente sabe que hoje em dia uns estudos mais aprofundados da área de enzimologia já revelaram para a gente que nem sempre esses dois componentes, né, o substrato e a enzima, vão apresentar essa complementaridade com relação à morfologia, né? Isso é mais uma forma didática da gente falar que o encaixe é perfeito, justamente porque uma vez que há esse encaixe entre o substrato e a enzima, que é o que acontece aqui nessa segunda imagem, né, eles realmente se acomodam e se amoldam perfeitamente. Existe sim aí uma complementaridade no momento em que acontece essa ligação. E, obviamente, essa ligação do substrato com a enzima acaba levando a algumas mudanças, né, nesses centros de ligação, nesses sítios ativos de ligação enzimática, né? Então, acontecem sim modificações, né? Uma vez que a enzima recebe o substrato, ela agora está modificada por esse substrato. Mas uma coisa também que a gente não pode esquecer é que a enzima ela vai estar novamente disponível para que a gente consiga utilizá-la novamente numa próxima reação, certo? Então, essa ligação da enzima com o substrato, né, essa formação desse complexo, né, de enzima com substrato vai acabar gerando para a gente o que a gente chama de produtos, né? Essa modificação que acontece no momento em que há a ligação da enzima com o substrato é o que faz, né, o que facilita a geração dos produtos, né? Que é realmente o que a gente quer quando a gente faz uma reação enzimática, a gente quer os produtos dessa reação. Então, os produtos, eles devem ser liberados. E você percebe o quê? Que a enzima, ela volta à sua conformação normal. A enzima está aqui representada na cor cinza e você percebe que ela tem a mesma conformação da primeira figurinha. Então, a enzima, né, ela vai voltar à sua conformação inicial e ficar preparada, disponível para uma próxima reação. É isso que as faz diferente das demais proteínas. As outras proteínas também são capazes de realizar ligações com outras moléculas, no entanto, nem sempre essas ligações desencadeiam a produção de um produto final e muitas vezes, após a ligação, as proteínas mudam de conformação e jamais retornam à conformação original. E isso não acontece com as enzimas. As enzimas realmente ficam disponíveis em sua morfologia original para novas reações no futuro. Elas conseguem ser 100% reaproveitáveis. Bom, e aí a regulação, né, o estudo dessa reação, que a gente chama de reação enzimática, a gente vai chamar de cinética enzimática, né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui nessa questão de cinética enzimática com vocês, porque vocês já devem ter estudado isso em outros momentos, em outras disciplinas, né? Mas o que é importante a gente salientar aqui é essa capacidade que a reação enzimática tem em diminuir a energia de ativação. A gente vê aqui em verde, né, a energia de ativação que seria necessário para realizar uma determinada reação. E em vermelho a gente vê que eu tenho a energia de ativação para a mesma reação
com a presença de uma enzima. Então, não é que essa reação ela não era possível de forma alguma sem a enzima, não é isso. Mas ela acontece de forma muito mais eficaz, de forma muito mais rápida, né, e econômica, digamos assim, em termos de energia, na presença das enzimas. Então, a principal função de uma enzima é realmente diminuir a energia de ativação, né, dessa reação. Então, eu diminuo a energia de ativação para realizar a mesma reação. Eu diminuo o gasto de ATP, eu diminuo o desgaste das minhas células, das minhas mitocôndrias, eu facilito aquela rede, aquele emaranhado de reações que eu mostrei lá no primeiro slide da aula. Então, as enzimas, sem as enzimas, aquele grande emaranhado de reações seria completamente ineficiente. A gente não conseguiria ter tantas reações acontecendo ao mesmo tempo e com a velocidade que elas acontecem nos organismos vivos. Bom, e tem alguns fatores, então, que vão afetar essa cinética enzimática. Ela não acontece de forma aleatória. As enzimas são moléculas muito sensíveis e que precisam, sim, de condições muito específicas para trabalharem. E a gente visualiza muito isso na clínica laboratorial, né, uma vez que a gente precisa ter um cuidado especial, né, estar atento às necessidades daquela enzima no manejo da amostra que vai realizar com a qual eu vou realizar essa avaliação, né? De repente, é uma enzima que não aguenta a temperatura ou que não aguenta muito tempo, então eu preciso estar atento a isso para acondicionar da forma correta a amostra que será utilizada nessa avaliação. As enzimas, elas apresentam um alto grau de especificidade, eu acredito que todo mundo já sabe disso, né? Então, na verdade, por elas apresentarem um alto grau de especificidade, a gente pode inativar essas moléculas de maneira muito mais específica. Por exemplo, se eu quero estudar uma enzima específica e não as outras, eu consigo inibir as que eu não quero visualizar e deixar somente a que eu quero visualizar de forma ativa. Eu consigo fazer um manejo diferenciado dessas enzimas, uma vez que eu sei que elas apresentam essa característica de alto grau de especificidade. São produtos naturais biológicos, então, por isso, passíveis de serem pesquisados e analisados nas amostras biológicas, né, porque são produzidas por organismos vivos, né, e são altamente eficientes, aceleram a velocidade das reações, são econômicas, reduzem a energia de ativação necessária que a célula deveria despender para realizar aquela reação, né? Mas prestem atenção aqui no último tópico. Necessitam de condições favoráveis de pH, temperatura, polaridade de solvente e força iônica. Então, não adianta nada eu ter a amostra perfeita e uma molécula super fácil de trabalhar se eu não sei qual é a condição correta de trabalhar com esta molécula. É bem importante que a gente esteja atento aos POPs do laboratório, né, para que a gente consiga trabalhar com a amostra com 100% de aproveitabilidade, ou pelo menos com muita chance de ter uma amostra bem eficiente, né, e bem segura. Bom, com relação ainda a esses fatores que afetam a cinética enzimática, né, eu falei para vocês do pH e da temperatura, né, a gente vai ter aqui como sendo condições do meio que podem afetar a cinética enzimática, seja por modificar as estruturas moleculares, seja por inibir essas moléculas, inibir a ligação ao sítio ativo. Bom, existirão algumas formas de afetar a atividade dessas enzimas, mas com certeza essas formas passam pelas alterações do pH e alterações de temperatura, né? Na verdade, todas as proteínas, de uma forma geral, são altamente sensíveis a variações de pH e temperatura, mas essencialmente as enzimas nesse caso. A gente vai ter aqui também o tempo de reação, então seguir à risca os protocolos
que geralmente estão nos POPs do laboratório, ou vem na bula do fabricante explicando as incubações, os tempos de centrifugação, tudo isso deve ser respeitado e seguido à risca, pois pode ser sim um fator que vai alterar a cinética da sua enzima e, consequentemente, pode alterar o resultado do seu exame ao final da sua análise. A gente vai ter também aqui a concentração de reagentes também realizando aqui, afetando, né, a cinética enzimática. A gente vai ter aqui tanto a concentração da enzima, como do substrato, como também dos nossos famosos cofatores, né, que são aquelas moléculas que ajudam, né, a ligação, ajudam a produção dos produtos, né, a chegada até o ponto da produção de produtos pela reação enzimática, né? Então, a gente vai ter aqui concentração de reagentes, né, como sendo também um grande fator que vai afetar a cinética enzimática. Bom, ainda falando desses fatores, né, a gente tem aqui um gráfico que exemplifica um pouco essa alteração, né, esses fatores que afetam a cinética enzimática. A gente vai ter aqui a alteração de pH sendo possível de ser visualizada. A gente vê aqui, no primeiro momento aqui, na linha em vermelho, né, o pH ótimo da enzima pepsina. E aí você vê que o pH ótimo dela é em 1,5, né? Eu tenho um pH de 1,5 sendo ótimo para essa enzima. E quanto mais eu aumento o meu pH, menos atividade enzimática essa enzima vai apresentar. Menos ativa ela estará e mais difícil será a avaliação laboratorial dessa enzima. Então, você percebe que quando chega aqui na casa dos 6,5, mais ou menos, de pH, eu zero aqui a minha atividade enzimática da pepsina, mas, né, coincidentemente, eu estou no ponto ótimo, né, no pH ótimo, em 6,8 da enzima urease. E da mesma forma, a gente vê que com o passar do aumento, né, quanto mais eu aumento esse pH, menos atividade enzimática eu vou ter para a urease, o que não é verdade para a enzima arginase, né? A gente vê que o pH ótimo da enzima arginase é o pH de 9,9. Então, se eu tenho uma amostra onde eu quero estudar a pepsina e a arginase, eu tenho que estudar separadamente, visto que elas possuem pHs ótimos completamente diferentes. A gente vê que a pepsina tem um pH ótimo muito baixo, né, muito ácido, um pH de 1,5, enquanto que a arginase chega aqui a 9,9, sendo bem básico. Então, não posso, numa mesma amostra, fazer o manejo das duas enzimas. Eu preciso conhecer a fundo, né, esses fatores, essas características bioquímicas dessas enzimas para que eu consiga manejar a amostra e, assim, conseguir o meu resultado final, que é a análise. Da mesma forma, a gente vai ter aqui um outro exemplo, né, mostrando a questão de temperatura, né, que a gente tem aqui a temperatura ótima para cada enzima. Essa enzima aqui, né, que a gente não está nem dizendo qual é, mas você vê aqui que a temperatura ótima dela aqui gira em torno aqui de 30 a 40 graus, eu diria aqui que mais ou menos seria aqui a temperatura do corpo humano, né, em torno de 37 graus, e você vê aqui que em torno de 37 graus a gente tem aqui a temperatura ótima dessa enzima. Então, poderia ser facilmente uma enzima que circula no plasma sanguíneo e que consegue atuar, ter atividade enzimática a 37 graus, né, condição fisiológica. Né? E aí você vê que em temperaturas mais baixas, eu tenho pouca energia para a reação acontecer, eu não consigo realizar, não tem atividade enzimática em temperaturas mais baixas. Então, se eu tenho aqui uma amostra que foi acondicionada de forma inadequada, eu provavelmente vou perder a atividade enzimática, não consigo realizar a avaliação
dessa enzima numa amostra congelada, por exemplo. Da mesma forma, né, a gente vê que temperaturas um pouco maiores, né, chegando até aqui a faixa de 50 graus, também não são possíveis de serem avaliadas com muita clareza, né, uma vez que o aumento da temperatura, né, a temperatura maior que a temperatura considerada ótima para uma enzima, leva a um processo que a gente chama de desnaturação térmica da proteína. Isso acontece com todas as proteínas, né? Na verdade, o processo de desnaturação é o processo que destrói a conformação natural da proteína, né? Que é aquela conformação que a gente chama de conformação nativa da proteína ou da enzima, né? Então, uma vez que você submete a ela a uma temperatura maior do que ela pode suportar, ela vai se abrir aquelas camadas, organizações secundárias, terciárias, são destruídas, são perdidas e ela vira um emaranhado de aminoácidos desorganizados. Então, fica difícil ou muitas vezes impossível de realizar uma avaliação de uma amostra que foi acondicionada na temperatura errada, né, sendo maior ou menor do que a temperatura ótima daquela enzima. Bom, só para finalizar essa questão de fatores que afetam a cinética enzimática, a gente também tem, como eu tinha falado anteriormente, né, fatores como o tempo da reação e também a concentração desse substrato, dessa enzima, ou mesmo dos próprios cofatores. A gente vê aqui a relação da concentração enzimática com o tempo, né? Então, no momento inicial, no tempo que a gente chamaria de tempo zero, né, eu tenho aqui uma alta quantidade de substrato, né, representado aqui pelo S0. Conforme o tempo vai passando, eu vou diminuindo gradativamente a concentração ou a quantidade de substratos. E até chegar o momento que eu não tenho quase nada, estou quase zerado aqui com os substratos, que estão representados aqui nessa linha roxa, né? A gente vê aqui que eu tenho a linha dos produtos representada em verde. Então, com o passar do tempo, né, mais substratos vão reagindo com as enzimas e eu tenho cada vez mais formação, geração de produtos. Então, a linha dos produtos, ela se inicia em zero e com o passar do tempo, ela vai gradativamente aumentando, então, de forma oposta ao que acontece com a concentração de substratos, né? E o que é interessante também que a gente se lembre é que a concentração de enzimas, ela deve permanecer praticamente a mesma durante todo o processo, uma vez que eu falei para vocês que as enzimas são substâncias completamente reaproveitáveis. Uma vez que ela se liga ao substrato, gera o produto, libera o produto, ela volta à conformação normal dela. Então, independente dela estar ligada a substrato ou a produto, a concentração de enzimas, ela permanece a mesma durante todo o processo da reação enzimática, né? Durante toda a cinética enzimática. O que vai mudar realmente é a concentração de substratos e a concentração de produtos que são gerados a partir dessa reação enzimática. Então, fatores como o tempo e a concentração variam, né, de acordo aí com a reação enzimática que está acontecendo. Bom, e aí a gente vai falar um pouco dos tipos de enzimas, né? A gente vai ter aqui uma divisão que está bem relacionada com a divisão de análises clínicas, né? Que quando a gente estuda enzimas em bioquímica, a gente costuma ver os tipos de enzima dividir eles, né? Pelos tipos de reações que eles promovem. Se são enzimas que fazem hidrólise, por exemplo, hidrolases, né? Enzimas que fazem translocação, translocases. Então, daí vai, né? Desnaturase, enfim. A gente vai ter um monte de nomes que estão relacionados, uma nomenclatura que está relacionada à função bioquímica daquela enzima. A nível clínico, a nível de bioquímica clínica, a nível de enzimologia clínica, a gente vai ter duas divisões específicas para os tipos de enzimas. A gente vai ter as enzimas que a gente chama de plasma específicas,
E as enzimas plasma específicas, elas são secretadas ativamente no plasma por certos órgãos e têm um papel funcional no plasma. Exemplo, proteínas de coagulação. As proteínas que participam da coagulação, elas não são produzidas no sangue, né? Elas estão no plasma, elas estão na circulação sanguínea, mas elas não são produzidas na medula óssea, por exemplo, onde são produzidas as células sanguíneas. Elas são produzidas no fígado. Então, o fígado produz essas proteínas e libera na corrente sanguínea. E a função delas acontece na corrente sanguínea, no plasma. No momento que a gente tem uma lesão no vaso sanguíneo, elas ativam o processo de adesão e de agregação plaquetária e depois da formação do tampão de coagulação e, assim, elas realizam a manutenção da homeostase sanguínea. Então, a função delas é completamente uma função do sistema circulatório, uma função que acontece no plasma, mas elas não são produzidas no plasma, mas elas são consideradas plasma específicas. Diferentemente, a gente vai ter as enzimas que a gente chama de não plasma específicas. Então, as enzimas não plasma específicas, elas são produzidas pelas células durante o metabolismo celular normal. São enzimas intracelulares sem função fisiológica no plasma sanguíneo. Ou seja, alguma célula produziu essa enzima, né? Ela precisa participar de determinados metabolismos celulares. São enzimas que precisam migrar para outros locais e por isso são colocadas no plasma sanguíneo. E a gente pode fazer a pesquisa de algumas dessas enzimas, porém elas não têm função no plasma. Por isso que a gente chama essas enzimas de não plasma específicas, porque elas não são produzidas no plasma, mas também não apresentam função no plasma propriamente dito. Bom, e além dessa classificação, né, de plasma específico e não plasma específico, a gente vai ter ainda a classificação das enzimas do sangue, né, no sangue. Então, a gente vai ter aqui enzimas específicas do plasma, né? E aí, dentro desse grupo aqui de enzimas específicas do plasma, né, que eu já até comentei um pouquinho sobre elas no slide anterior, a gente vai ter aqui proteases serínicas, que participam essencialmente do processo de coagulação, e enzimas fibrinolíticas, aquelas que realizam a quebra da fibrina, né, no momento posterior à coagulação. Então, são enzimas específicas do plasma. A função delas principal acontece no plasma, né? O que não quer dizer que elas sejam produzidas dentro do plasma, dentro da circulação sanguínea. Elas são depositadas lá, mas a função delas ocorre no plasma. A gente tem também enzimas que são secretadas, né? Então, tem algum órgão que as produzem e fazem a secreção e elas vão aparecer também na corrente sanguínea, né? A gente vai ter aqui lipases, né, que realizam a degradação essencialmente do colesterol, né, dos lipídios que são ingeridos, né? A gente vai ter aqui também amilases, a gente vai ter proteases, né, que degradam outras proteínas, a colinesterase e fosfatases também são enzimas que são secretadas. A gente vai ter também um terceiro grupo, que é o grupo das enzimas que a gente chama de enzimas celulares, né, que cabe um pouco com o conceito que eu tinha falado no slide anterior de enzimas não plasma específicas, né? A gente vai ter aqui a produção dessas enzimas ocorrendo dentro de células específicas, né? Não de tecidos nem órgãos inteiros, mas dentro de cada celulinha do nosso corpo, né?
Então, a gente tem alguns exemplos importantes aqui, alguns que eu já falei em aulas anteriores, como, por exemplo, a lactato desidrogenase, né, que é uma enzima que eu sempre costumo dizer que é uma enzima completamente inespecífica, né, quase todas as células produzem lactato desidrogenase, mas a gente vai falar um pouquinho do papel específico dessa enzima mais para frente. A gente vai ter também aminotransferases, como o nome já sugere, né, ela realiza uma transferência de um grupamento amino entre um componente e outro. A gente vai ter também fosfatases alcalinas, então, entre outras enzimas importantes que compõem aí diagnósticos muito importantes da clínica, da rotina laboratorial. A gente tem aqui essas enzimas que são chamadas enzimas celulares. Então, ainda falando um pouco de enzimas específicas do plasma, a gente vai ter aqui aquele exemplo bem clássico dessas enzimas, né, que são as enzimas que participam da cascata de coagulação, né, que normalmente a gente chama de fatores, né, tem uma série de fatores que a gente vê nas aulas de homeostasia, né, e a ativação de um desses fatores acaba levando à ativação do próximo e assim sucessivamente. É por isso que a gente diz que essas reações elas acontecem em cascata. A gente chama isso especificamente de cascata de coagulação. E aí o final da cascata de coagulação é justamente quando a gente consegue fazer a ativação, né, da trombina e depois, posteriormente, o fibrinogênio sendo ativado e formando a fibrina. Então, a fibrina se liga às plaquetas, né, que estão aderidas, agregadas, formando o tampão plaquetário no local da lesão, e a ligação dessa fibrina faz com que o tampão realmente seja fortalecido e que não permita mais o extravasamento de componentes sanguíneos para fora do vaso. Então, a gente consegue realizar, né, retornar ao estado de homeostase com a ajuda dessas enzimas, que são enzimas específicas do plasma. Enzimas secretadas, né? A gente tem aqui os exemplos clássicos das enzimas pancreáticas, né? Enzimas secretadas por um órgão, né? E aí esse órgão aqui, que é o pâncreas, né? Ele está relacionado com a produção de diversas enzimas que participam da digestão do alimento, né, ingerido, e que também apresentam a sua importância na avaliação laboratorial. A gente vai ter também as enzimas celulares, e aí eu vou chamar a atenção novamente para a lactato desidrogenase, né? A lactato desidrogenase, né, a gente vai ver aqui que eu tenho, obviamente, aqui um tecido muscular, né? E o processo que a gente chama de glicólise, que é a quebra da glicose, né? Na maioria das células, a quebra da glicose, né, ela vai acontecer formando aqui duas moléculas, né, que a gente chama de piruvato, e esses piruvatos eles acabam se ligando a acetil-CoA, entrando no ciclo de Krebs e gerando ATP daquela forma que a gente já viu em outras aulas, né? Analogamente, né, o tecido muscular, quando não consegue realizar, ou quando já realizou a glicólise tradicional, ele possui uma via que a gente chama de via alternativa de quebra de glicose. Então, vamos supor que você está dando uma carga de trabalho muito pesada ao seu músculo, né? Um exercício físico muito intenso, por exemplo. O que vai acontecer? Você vai consumir, as suas células vão consumir a glicose que estava disponível para ela até o momento, pela via tradicional, quebrando a glicose em 2 piruvatos, realizando o ciclo de Krebs, e vai chegar uma hora que esse processo ele será insuficiente. Então, o que vai acontecer? O músculo, para não deixar você na mão, ele vai lançar mão de um mecanismo que a gente chama de alternativa, uma via alternativa de respiração celular, que seria justamente essa via da lactato, né? Então, eu vou fazer aqui a quebra, né, desse lactato e vou conseguir obter, assim, os meus componentes na DIFAD para continuar gerando ATP para essa célula, né? E aí, essa quebra
desse lactato, né? Ao invés de quebrar a glicose, a gente vai quebrar lactato, e a enzima que vai realizar essa quebra de lactato é justamente a desidrogenase lática, ou mais popularmente conhecida como lactato desidrogenase. Então, a lactato desidrogenase é uma enzima, que eu estou dando aqui o exemplo da célula muscular, né, porque é o exemplo mais clássico, mais tradicional e é onde ela é mais utilizada, digamos assim, mas a lactato desidrogenase é uma enzima que está presente em todas as células do corpo. A gente lança a mão dela sempre que está acontecendo alguma privação de quebra de glicose. Então, a gente tem uma via alternativa para realizar a quebra também de lactato, né? A gente tem ali o último suspiro da célula, né, sendo realizado através da quebra de lactato pela lactato desidrogenase. Então, isso acaba sendo também um indicativo de que eu estou usando ali um último recurso que eu tinha para essa célula. É um indicativo de que algo não está indo muito bem e eu tive que lançar a mão de um último recurso, né? Se eu estou utilizando esse recurso é porque eu não estou conseguindo fazer a respiração celular da forma tradicional. Ou ainda, se eu tenho o rompimento dessa célula e liberação das enzimas citoplasmáticas e eu encontro lactato desidrogenase circulando no meu plasma, isso indica para mim que as células estão rompidas e eu estou conseguindo captar moléculas que são intracelulares. Então, isso traz para a gente informação a respeito de destruição celular, de rompimento, né, de lesão a nível celular. E aí, a enzimologia diagnóstica, então, ela vai ter aí 3 vertentes de estudo, né? A gente vai ter aqui o estudo de tecidos específicos via circulação, né? Então, eu estou falando para vocês, eu vou fazer a avaliação de uma amostra sanguínea e vou conseguir visualizar uma enzima que é específica do fígado. Ou, por exemplo, muitas vezes eu falo para vocês numa aula, por exemplo, de função hepática, né? Bioquímica da função hepática. Eu digo, a gente tem aqui a avaliação proteica como sendo uma avaliação de função hepática. Por que eu estou falando isso? Porque o fígado, por exemplo, ele produz as proteínas que participam da cascata de coagulação. Então, se eu faço uma avaliação de cascata de coagulação, se eu avalio as moléculas que participam da cascata de coagulação, e eu me deparo com um paciente que tem uma redução dessas enzimas, dessas proteínas, então automaticamente eu estou falando que o fígado talvez não esteja produzindo com eficiência as proteínas que ele produz. Ou seja, existe um dano à função hepática. E eu descobri isso através de uma amostra de plasma, porque são componentes que estão específicos na circulação, mas que não são produzidos na circulação, e sim no fígado, no caso, por exemplo, das moléculas que participam da cascata de coagulação. Então, eu posso sim fazer o estudo de tecidos específicos via circulação, via moléculas que estão na circulação sanguínea. Eu também posso realizar uma avaliação diretamente no local da ação, né? Se eu estiver trabalhando com um componente que realmente está no sangue, é um componente hematológico, por exemplo, eu consigo realizar uma avaliação diretamente no local de ação e eu também consigo ver a avaliação de função intracelular, como, por exemplo, quando eu avalio aqui se eu tenho lactato desidrogenase ou não circulante no plasma. Então, estou falando que eu estou avaliando a função intracelular de alguma célula. Então, estou dando exemplos aqui das 3 vertentes da enzimologia diagnóstica. A gente pode estudar tecidos específicos, a gente pode estudar um local de ação onde está ocorrendo aquela situação problema, ou ainda eu posso estudar a função dessas células que podem estar sendo atingidas pela patologia. Ainda com relação a enzimas do plasma sanguíneo, né, a gente vai ter aqui as enzimas do plasma sanguíneo, mais uma vez, reforçando para vocês, né, normalmente elas não são produzidas pelo próprio plasma. A gente sabe que os componentes sanguíneos, né, os componentes hematológicos, celulares,
eles são produzidos essencialmente na medula óssea. Né? Então, a gente tem a produção ali das células-tronco, que durante a hematopoese dão origem aos glóbulos vermelhos, aos glóbulos brancos e também ao megacariócito, que depois se fragmenta e dá origem às plaquetas. Então, todos os componentes figurados, né, do sangue, né, que estão diluídos no plasma, eles são produzidos pela medula óssea essencialmente. Porém, os componentes proteicos, né, as moléculas que ficam diluídas, as proteínas que ficam diluídas nesse plasma, eles não são produzidos dentro da circulação, pelo vaso sanguíneo ou pelo próprio plasma. Na verdade, eles são produzidos por outras células, né? Então, eu tenho aqui enzimas intracelulares que vão aparecer no plasma, né, em consequência principalmente da renovação celular normal, né, uma vez que essas células se renovam naturalmente, né, elas expelem aqui mais enzimas ao plasma sanguíneo. Ou ainda eu posso ter o aumento dessas enzimas no plasma sanguíneo quando há, por exemplo, uma lesão celular. Então, o aumento das enzimas no plasma sanguíneo, né, o aumento das concentrações que eram consideradas normais, elas podem acontecer pela lesão celular, né, que ocasiona a perda excessiva dessas enzimas para o plasma sanguíneo, ou ainda pelo aumento do número de células que são propagadoras, produtoras dessas enzimas. Então, se eu tenho um aumento do número de células, como é o caso, por exemplo, de câncer, por exemplo, um aumento anormal do número de células, eu posso sim ter um aumento das enzimas que são produzidas por essas células e consigo visualizar isso através da avaliação do plasma sanguíneo. Bom, então, isso diz para a gente que os níveis enzimáticos eles estão relacionados com a atividade enzimática. Eles podem indicar para a gente, por exemplo, processos de necrose da célula, né? E a necrose a gente sabe que é aquela morte celular não programada, que leva ao extravasamento, perda de conteúdo citoplasmático, né? E aí, esse conteúdo vai ser detectado também na amostra de plasma. A gente pode ter simplesmente um aumento da permeabilidade celular, e o aumento da permeabilidade celular nem sempre vai estar relacionado à lesão propriamente dita. Muitas vezes até oscilações em níveis de íons, né, íons de cálcio, por exemplo, outros íons podem estar relacionados com o aumento dessa passagem, né, de moléculas, aumento da permeabilidade celular, né, é um indicativo de que algo não está indo bem, mas nem sempre é indicativo de que o tecido está em necrose celular. A gente tem também o aumento da atividade enzimática em virtude do aumento da produção enzimática. Então, de repente, ali eu estou forçando aquele órgão a produzir mais enzimas, seja por um comportamento alimentar, mudança de hábitos, né? Então, estresse podem levar ao aumento da produção de determinada enzima e ela começa a ser detectada em níveis maiores na amostra de plasma. E também eu tenho aqui o aumento do tamanho ou do volume do próprio tecido que produz essa enzima, né? Como resultado, por exemplo, de um aumento no quantitativo de células, né? O aumento do crescimento celular, que é o que acontece, por exemplo, no caso de câncer, né? Que eu já falei anteriormente, que pode estar, sim, relacionado ao aumento dos níveis enzimáticos, né? De algumas dessas enzimas. Ainda falando dos fatores que podem afetar essa atividade, né, a gente tem aqui o próprio dano ao tecido, pode afetar, né, a liberação dessas enzimas no plasma, a taxa de síntese, né, a produção. Quando eu falo em síntese, eu estou falando de produção, então aumentei a produção, vou detectar mais no plasma. Aumento da massa tecidual, né, seja por uma hiperplasia ou uma hipertrofia, ou seja por um câncer, por exemplo, né, que também leva ao aumento da massa tecidual. Então, seriam situações, né, você vê que nem sempre são situações de patologia, muitas vezes são situações de adaptações, né, como, por exemplo, no caso da hipertrofia, né, que leva ao aumento, sim,
da massa tecidual, o que poderia afetar aqui a quantidade, né, da enzima no plasma sanguíneo. Então, a taxa de entrada no sangue estaria afetada, seriam fatores que afetariam a taxa de entrada dessas enzimas no sangue. A gente vai ter também a inibição aqui, né, também levando a uma alteração dessa atividade, uma vez que a inibição da entrada, né, poderia levar também a uma inibição, por exemplo, de atividade enzimática no soro. A gente faria o teste no laboratório e daria negativo, não reagiria, justamente porque a enzima está inibida, seja por um processo patológico ou seja por um erro também de manuseio na bancada. A gente vai ter também aqui a taxa de eliminação. E a gente vê muito isso aqui quando a gente trabalha com clearance, né, que é uma avaliação essencialmente renal, mas que pode ser utilizada também para outros tipos de avaliações de diagnóstico laboratorial, né? E a gente vai ver aqui avaliar a taxa de eliminação dessas enzimas ou descartar, né, isso para uma inativação. Então, existem alguns fatores aqui, alguns caminhos que a gente pode percorrer aqui na avaliação laboratorial das enzimas. Falando um pouco, então, desse primeiro pedaço aqui, que seria a taxa de entrada no sangue, né, a gente vai ter aqui o vazamento de enzimas da célula. Tem aqui uma célula normal e, no segundo momento, uma célula lisada ou necrosada. Então, a própria lise, né, a destruição da membrana celular vai levar a extravasamento dos componentes citoplasmáticos. Né? Isso vai acontecer em que situações? Situação de, por exemplo, deficiência energética, hipóxia, é uma condição que tem muito a ver com a necrose. A gente tem que lembrar que a hipóxia é o que antecede o fenômeno do infarto, né? A gente vai ter primeiramente uma isquemia, né, que é a falta de oxigenação, e em seguida, se essa região não aguenta essa isquemia e começa a sofrer necrose, a gente vai ter um quadro de infarto, né? Então tem muito a ver aqui a hipóxia com a morte celular por necrose e posterior extravasamento de enzimas dessa célula, né? Então, a gente tem também as agressões diretas a uma membrana, como, por exemplo, acontece em caso de traumas. Alguns vírus realizam também agressões dessa forma, ou substâncias orgânicas também. Então, uma vez que essas células são lisadas ou necrosadas, a gente vai ter a saída dessas substâncias, inclusive de enzimas, né? Então, também não é para pensar que ela libera somente a enzima que a gente vai pesquisar no laboratório, não. Ela libera tudo que tem dentro dela. Todos os componentes citoplasmáticos são extravasados. Alguns deles conseguem ser reabsorvidos pelos capilares, né, que estão mais próximos ali da lesão, e vão para a corrente sanguínea. Então, ela fica circulando na corrente sanguínea, quando, na verdade, ela deveria estar dentro da célula. Isso traz para a gente um indicativo de que houve um dano a essa célula, seja por aumento de permeabilidade, uma agressão, como um trauma, ou uma hipóxia, enfim. É necessário que a gente faça um estudo da avaliação, né, um estudo do estado desse paciente para tentar entender o que levou a esse extravasamento de componentes. Mas encontrar componentes que deveriam estar na região citoplasmática é um indicativo de que houve sim uma lesão a nível de membrana celular que levou ao extravasamento dessas enzimas. Uma outra situação que eu também comentei com vocês é que a produção enzimática ela pode estar alterada, né? A gente vai ter aqui uma célula normal, né? E nesse caso aqui, essa célula ela vai estar expressando uma quantidade normal de enzimas, e aí algum estímulo, normalmente um estímulo externo, né? A gente vai ter aqui um estímulo que leva a um comportamento que a gente chama de anormal. Então, a célula anormal, ela vai expressar uma quantidade anormal de enzimas. Nesse caso aqui, para mais, né? Ela tem um aumento na expressão dessas enzimas, né? E aí, esse aumento de expressão de enzimas vai forçar um aumento da difusão dessas enzimas para o meio extracelular. Daí, elas seguem o mesmo caminho do slide anterior. Elas vão ser captadas por capilares que estão mais próximos, né, do local,
onde está ocorrendo essa perda anormal de enzimas, né, por excesso, e aí essas enzimas serão encontradas na corrente sanguínea. Uma vez que você sabe que aquela não é a quantidade normal, isso vai abrir um espaço para o estudo da avaliação do que está acontecendo aqui nesse caso. A gente tem aqui uma expressão aumentada dessa enzima, e isso geralmente está relacionado a mutações, né, que podem levar a uma expressão anormal de algumas moléculas e também a um aumento de proliferação celular. Então, é preciso que a gente faça uma avaliação para tentar descartar, por exemplo, um diagnóstico de câncer, né, que é o que acontece quando a gente tem uma proliferação anormal de um grupo de células, né? Então, é necessário que a gente tenha outros exames em conjunto para que a gente consiga fechar esse diagnóstico, mas já é um indicativo de que algo está alterado e que se refletiu na produção enzimática alterada. E aí, com relação à lesão e morte celular, né, são aquelas mesmas causas que a gente sempre comenta quando a gente fala em patologia, né? A gente vai ter aqui a hipóxia, que eu já comentei um pouco com vocês, que seria a diminuição do aporte de oxigênio, dos níveis de oxigênio, que levaria no primeiro momento a um episódio que a gente chama de isquemia, e posteriormente essa região começa a entrar em necrose, né? E aí essa região sem oxigênio, sem necrose, é o que a gente chama de infarto, né? Então, a hipóxia seria o início de tudo isso aí, de todos esses processos de isquemia e de infarto. Substâncias químicas e drogas também podem estar relacionadas a essas lesões, né? Então, muitas vezes o paciente, por exemplo, apresenta aumento de enzimas hepáticas, né? De AST e ALT. E existem algumas substâncias químicas, alguns medicamentos, como, por exemplo, o paracetamol, ibuprofeno, em excesso, podem levar a lise de algumas células hepáticas, né? Visto que o metabolismo desses fármacos acontece nesse órgão, né, no fígado, aí quando o paciente realiza a ingesta desse medicamento em excesso, muitas vezes vai ocorrer a lise de algumas desses hepatócitos e a liberação das enzimas que são típicas do fígado, como, por exemplo, a AST e a ALT, né? A gente também tem aqui alguns agentes físicos, né, traumas, né, acidentes, lesões que podem levar à morte celular, agentes microbianos, né, mecanismos imunitários podem levar à lesão celular, né? Esse assunto é muito atual, né? A gente vê que mecanismos imunológicos que acontecem em excesso, né, que são mecanismos de defesa do corpo, muitas vezes levam à destruição das próprias células do corpo. E aí a gente tem também o mecanismo imunitário como sendo muitas vezes causador de lesão ou morte celular no próprio organismo. Alguns defeitos de ordem genética também levam à lesão celular ou morte e, obviamente, por fim, distúrbios nutricionais, né, a ausência de vitaminas, moléculas, metabólitos essenciais para o desenvolvimento daquelas reações essenciais ao corpo, né, são causadoras de lesão e morte celular, sim. E aí, como que acontece a depuração dessas enzimas, né? Normalmente, essas enzimas, né, que são produzidas pelas células, pelos tecidos específicos, elas estão lá em quantidades normais e esses fatores que eu falei para vocês vão levar às alterações que podem gerar o extravasamento ou perda desse material para o plasma ou uma produção aumentada que também se reflete no aumento dos níveis plasmáticos, né? E aí a gente vai ter inicialmente uma inativação no plasma, visto que não são enzimas que são plasma específicas, né? Elas realmente não têm função no plasma. Então, uma vez que elas caem na circulação sanguínea, normalmente elas passam por um processo de inativação. E elas ficam lá circulando na sua conformação normal, conseguem ser detectadas, mas não apresentam função específica no plasma. A gente vai ter a remoção dessas enzimas pelo sistema retículo endotelial. Então, o próprio endotélio vai fazer essa filtração, né, do que
do que está em excesso no plasma e que precisa voltar para algum tecido. E aí, esse endotélio realiza, então, a endocitose dessas enzimas que estão circulantes e que não têm função essencialmente plasmática. A endocitose, né, que acontece através da ligação a receptores específicos das células endoteliais, né, levam à digestão proteolítica, né, que a gente sabe que é a degradação que acontece após a endocitose, e muitas vezes eu tenho uma reciclagem do receptor dessas enzimas, sendo expresso por essas células endoteliais, muitas vezes até indicando para que não haja mais entrada no plasma, né, visto que elas estão já em excesso nesse plasma, né? Mas aí a gente vai ter, então, a distribuição dessa forma das enzimas para o local de interesse delas. Então, a gente vai ter aqui a distribuição das enzimas de importância diagnóstica sendo relatada aqui nesse quadro, né? A gente vai ter aqui o fígado, né, que eu dei aqui vários exemplos no decorrer dessa aula com função hepática. A gente vai ter a alanina aminotransferase, né? A gente vai ter a aspartato aminotransferase, que são as famosas ALT e AST, respectivamente. A gente tem a colinesterase, a gente tem a alfa-glutamiltransferase, né? Que são enzimas que são pesquisadas, estudadas, avaliadas com amostras de plasma sanguíneo, porque estão na corrente sanguínea, mas que não apresentam função plasmática, que a função delas ocorre no fígado. Normalmente, o fígado vai acabar liberando uma pequena porção que pode ser detectada em níveis normais no exame de rotina no laboratório clínico. O aumento nos níveis dessas enzimas é um indicativo de que há um dano hepatocelular, ou seja, células hepáticas, né, os hepatócitos, estão sofrendo algum tipo de alteração celular, seja lise ou necrose ou aumento de permeabilidade, e estão extravasando em quantidades anormais estas enzimas, né? Tem aqui alguns exemplos que são os mais que aparecem mais na rotina laboratorial. A gente vai ter também a alanina aminotransferase, que eu já tinha falado no slide anterior, né, que é a ALT, né, e a creatinina quinase e a própria lactato desidrogenase também sendo relacionadas com a função cardíaca, né? Então, são enzimas que você vê que a própria ALT, né, que é a alanina aminotransferase, eu já havia relacionado, né, com a função hepática, e ela também está relacionada com a função cardíaca, da mesma forma que a lactato desidrogenase, que eu já comentei com vocês, que é uma enzima bem inespecífica, que está presente em diversos tecidos do corpo, mas que tem a sua importância clínica geralmente relacionada a lesões ou disfunções, né, na região cardíaca. A gente tem também aqui enzimas que participam da digestão, como no caso da amilase e tripsina. Também aqui a fosfatase ácida, né, que pode estar relacionada aqui com outras avaliações. A alfa-glutamil transferase e a fosfatase alcalina. Então, a fosfatase alcalina a gente também considera como sendo uma enzima hepática, né? Ela traz para a gente também algumas respostas com relação à função hepática, né? Obstrução hepática, obstrução de ductos hepáticos, mas a fosfatase alcalina também está relacionada com a função óssea, né? Também está relacionada com a função cerebral. Então, dependendo da clínica do paciente, você pode relacionar enzimas que são produzidas, por exemplo, no fígado, com a função cerebral ou com uma função óssea, né? Então, você vai ter que relacionar os níveis encontrados no plasma e entender se o problema é na fabricação da enzima ou na atuação no órgão específico ou simplesmente um problema de permeabilidade que ocasionou o aumento na circulação sanguínea. Então, continuando aqui, por fim, a gente tem novamente a alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, né, as famosas AST e ALT, a própria lactato desidrogenase, que eu expliquei para vocês que faz parte lá do processo
alternativo de respiração que acontece essencialmente no tecido muscular, né, onde a gente tem a obtenção de piruvato através da quebra da lactose, né? A gente vai ter aí a creatina quinase também, como sendo enzimas que já foram citadas para a função cardíaca, mas que também estão relacionadas com o tecido muscular, com a avaliação clínica do tecido muscular. E ainda nesse tópico aí, falando de enzimas, a gente vai ter um grupo específico de enzimas, que seriam as isoenzimas, né? As isoenzimas, elas apresentam formas múltiplas de uma enzima. Elas catalisam a mesma reação bioquímica, mas elas apresentam estruturas moleculares diferentes. A gente vai ter aqui, então, diferentes propriedades físicas e resistência à inativação. A gente vai ter uma característica bem importante também, que são genes idênticos que codificam proteínas diferentes, ou seja, normalmente são resultados de mutação. E as isoenzimas híbridas, né, que seriam, no caso, associações de isoenzimas, onde cada uma é denominada subunidade, ou seja, a ligação de mais de uma enzima, né, formando então subunidades, que normalmente são relatadas na literatura como sendo grupos de dímeros ou tetrâmeros. E aí, nesse grupo, a gente vai ter as enzimas que a gente diz que são enzimas relacionadas com diagnóstico. Na verdade, existem mais de 20 enzimas que são tipicamente usadas em laboratórios clínicos para diagnóstico de doenças. A gente vai falar um pouco de algumas delas, as mais famosas, algumas que a gente já viu em outras aulas e outras que a gente vai começar a ver hoje, mas que são enzimas que podem ser aproveitadas para o diagnóstico clínico, né? Uma vez que essas enzimas elas são relativamente fáceis de medir, inclusive pelo meio de utilização de técnicas automatizadas, é muito fácil trabalhar com elas e fazem parte dos exames de rotina que o médico pode requisitar. Então, começando então pela fosfatase ácida, né? A gente vai ter aqui as maiores concentrações de fosfatase ácidas sendo encontradas na próstata, no fígado, né? Também. E a gente vai ter aqui também a medula óssea, eritrócitos e plaquetas, né? E o aumento do que a gente chama de fração não prostática, ela geralmente acontece em crianças em fase de crescimento. E a gente só pode falar que está patologicamente aumentada em condições onde existe um hipermetabolismo ósseo, ou seja, é normal encontrar uma fração que a gente chama de não prostática aumentada em crianças. Quando a pessoa já é adulta, o normal é que você não tenha altas concentrações de fosfatase ácida. Essa fosfatase está muito relacionada ao aumento do metabolismo para o crescimento ósseo. Então, se você já é adulto ou adolescente, né, em fase quase adulto já, você não tem que ter um aumento de fosfatase ácida. Isso indicaria, talvez, alguma alteração que poderia ser de ordem de próstata ou no fígado, ou mesmo alteração a nível de medula óssea. Bem, e uma outra fosfatase, que essa é um pouco mais famosa, é a fosfatase alcalina, né, que seria a próxima que a gente vai visualizar. A fosfatase alcalina, né, ela aparece aqui em maiores concentrações, ela está presente em praticamente todos os tecidos do organismo, né, mas eu falei para vocês que ela está muito relacionada com o órgão onde ela é produzida, que é o fígado, né, mas a gente vê que ela está em maiores concentrações, especialmente nas membranas dos túbulos renais, ossos, né? Superfície de osteoblastos, na placenta. Então, mulheres gestantes podem apresentar um aumento de fosfatase alcalina, pois existe uma quantidade significativa na placenta, no trato gastrointestinal e no fígado, onde elas são produzidas. Então, geralmente, a gente vê fosfatase alcalina na aula de marcadores de função hepática. A gente relaciona muito com função hepática. Mas a gente sabe também que tem a fração óssea da fosfatase alcalina.
né, que seria aí o principal local onde você vai encontrar a fosfatase, né, mas ela está em todo o nosso organismo. Então, cabe muito relacionar o aumento dessa enzima com a clínica do paciente e com a dosagem de outros marcadores na avaliação laboratorial. E com relação à função dessa enzima, a gente vai ver que a função dela é transporte de lipídios no intestino e processos de calcificação óssea. Então, ela tem duas funções que não tem nada a ver uma com a outra. Você vê que é uma enzima que pode ser aproveitada em reações diferentes do corpo, né? Então, ela consegue trabalhar de formas diferentes, em locais diferentes. Ela não é produzida nem no intestino, nem no osso, ela é produzida em outro órgão, que já é o fígado. Então, quer dizer, o aumento da fosfatase alcalina ele pode estar relacionado com uma série de fatores ou patologias em locais completamente diferentes do corpo. Cabe muito a gente relacionar esses níveis com outros indicadores clínicos. Ainda falando de fosfatase alcalina, a gente tem uma utilidade diagnóstica dela essencialmente aqui em doenças ósseas, né? Seria aqui um diferencial, né? Quando a gente geralmente não encontra outras alterações de enzimas como gama-GT, como TGO, TGP, bilirrubina, a gente pode descartar completamente a lesão hepática, né? E realmente partir para uma avaliação óssea desse paciente, né? Então, doenças ósseas que cursam com o aumento da atividade osteoblástica, né? E, como eu tinha falado, investigação de doenças hepatobiliares, né? Mas a gente tem que avaliar a questão das outras enzimas relacionadas com doenças hepatobiliares. Se eu não encontro alterações de outras enzimas, outros marcadores hepáticos, a gente quase que pode direcionar completamente para as doenças ósseas, né? A resposta hepática a qualquer tipo de agressão, né, é sintetizar fosfatase alcalina. Mas, se eu encontro aumento de fosfatase e não encontro os outros indicadores, eu tenho um forte indício de que a doença é de ordem óssea, né? Então, basicamente, ela fecha para a gente dois diagnósticos bem especificamente. Bom, ainda falando de fosfatase alcalina, né, a gente vê que em recém-nascidos e crianças, né, também mais especialmente adolescentes, a gente vai ter valores significativamente mais elevados do que em adultos. Isso porque ela está relacionada com a atividade dos osteoblastos, né, que são aquelas células que promovem o crescimento do tecido ósseo. Então, em fase de crescimento, assim como eu falei da fosfatase ácida, também vale para a fosfatase alcalina, né? As duas fosfatases estão relacionadas ao aumento do tamanho, né? O crescimento ósseo. Bom, partindo então para uma outra enzima que eu tenho falado bastante aqui, que é a nossa transaminase glutâmico oxalacética, também chamada de TGO, né? A gente vê que as concentrações de TGO maiores são encontradas em diversos órgãos e tecidos, incluindo coração, por isso que ela é muito relacionada com um marcador cardíaco importante, né? Não um marcador cardíaco específico, mas é um marcador importante ali na avaliação conjunta dos marcadores que indicam lesão cardíaca. A gente também vai ter aqui o fígado, né, sendo um local onde eu tenho altas concentrações de TGO, músculo esquelético e eritrócitos. Então, você vê que a maioria dessas enzimas elas não são específicas apenas de um órgão, né? Uma vez que elas caem na circulação sanguínea, elas conseguem atuar em diversas vertentes, em diversos sistemas diferentes do organismo, né? Então, ela está presente no citoplasma e também nas mitocôndrias. Portanto, a sua elevação vai indicar um comprometimento celular mais profundo, né? Se eu consigo detectar uma enzima mitocondrial, isso é um forte indício de que a célula foi rompida, de que eu tenho uma lesão celular acontecendo. Da mesma forma, né, a gente vai ter aqui a utilidade diagnóstica dessa enzima, servindo aqui para a detecção de hepatites virais, hepatites alcoólicas, metástases hepáticas, necroses medicamentosas, né, uma vez que eu estou falando aí de lise celular.
Então, cabe aqui falar de necrose, isquemia e também, como eu tinha falado, a nível de marcador cardíaco, né, infarto agudo do miocárdio. A prima dela, digamos assim, né, que é o TGP, seria a transaminase glutâmico pirúvica. Né? Então, tenho aqui a transaminase glutâmico pirúvica sendo encontrada aqui em fígado, rim e também em pequenas quantidades no coração. Então, você vê aqui, e na musculatura esquelética, você vê aqui que não é uma enzima, ao contrário do TGO, não chega a ser um indicador, né, que deve ser utilizado na avaliação da função cardíaca. Ela está mais relacionada realmente à função hepática, né? A sua origem ela é predominantemente citoplasmática, então não tem aqui uma origem predominantemente mitocondrial, como acontece no TGO, o TGP é mais citoplasmático, né? Então, ela pode se elevar rapidamente após uma lesão hepática e geralmente a gente vai utilizar ela sim como marcador de função do fígado. Ainda falando um pouco mais da transaminase glutâmico pirúvica, a gente vai ter aqui a utilidade diagnóstica dela, né, para avaliação de patologias, né, onde acontece a necrose do hepatócito, como, por exemplo, hepatites virais, mononucleose, citomegalovirose e hepatites medicamentosas também apresentam variações nos níveis de TGP. Lembrando que também, como eu já comentei em aulas anteriores, o diagnóstico ouro para hepatites, né, passa por um diagnóstico sorológico, um diagnóstico imunológico, né? A gente não consegue fechar um diagnóstico de hepatite somente com a avaliação das enzimas hepáticas, mas elas são essenciais para que a gente consiga realmente definir o curso da clínica desse paciente. Né? Ele tem ali, apresenta um anticorpo, apresenta um antígeno, mas também vai apresentar uma lesão importante acontecendo no órgão de interesse, que no caso aqui é o fígado. E, para fechar o TGP, né, a gente vai ter aqui o aumento das concentrações em recém-nascidos. Ele pode ser atribuído à imaturidade dos hepatócitos nos neonatos, né, que apresentam as membranas celulares mais permeáveis. Os valores eles se igualam aos níveis do adulto em torno de 3 meses de idade. Então, até 3 meses não é uma boa avaliação de função hepática a utilização do marcador TGP para recém-nascidos. Então, gente, fiquem ligados aí que não seria uma boa avaliação. Você teria que ficar aí atento aos outros marcadores, porque o TGP em neonatos, ele não é um marcador confiável, ele não traz uma informação fidedigna com a realidade. Um outro marcador que a gente também fala muito nas aulas de função hepática, né, seria o GGT, né, que é o gama-glutamil transpeptidase, né, o famoso gama-GT. O gama-GT, você vê que ele também é produzido no fígado, né, mas ele vai ser encontrado em maiores concentrações em locais como, por exemplo, o túbulo proximal renal, fígado, o próprio fígado, também no pâncreas e intestino. Então, você vê, mais uma vez, enzimas versáteis, né, que podem estar relacionadas com patologias além do local de produção original delas. Então, a gente vê que o GGT, ou gama-GT, ele vai estar presente nas membranas celulares, envolvida no transporte de aminoácidos através da membrana celular. Né? Qual seria a utilidade diagnóstica do gama-GT? A gente vai ter, obviamente, a relação com lesões hepáticas, né? Principalmente, eu sempre falo isso, relacionadas com o uso abusivo de álcool, né? Também a gente vai ter quadros de colestase, né? Como sendo aqui relacionados aos aumentos de níveis de GGT, né? A colestase que seria o bloqueio do fluxo biliar, né? E a gente tem também algumas outras patologias hepáticas e biliares. Então, você vê que o GGT realmente, apesar de ele estar presente em outros órgãos e no próprio túbulo proximal renal, né, em outros locais do corpo que não o fígado, a gente vê que ele essencialmente ele é utilizado em diagnósticos hepáticos, né, de desordens ou patologias hepáticas.
ele apresenta-se frequentemente elevado em alcoólatras, né, e mesmo em hepatopatias, na obesidade, uso de drogas como analgésicos, né, eu falei aqui do paracetamol, então você também consegue aqui visualizar essa intoxicação medicamentosa através da avaliação do gama-GT. A utilização de anticonvulsivantes também pode levar aqui ao aumento de gama-GT. Então, o paciente que relata na anamnese que faz uso contínuo de convulsivantes, anticonvulsivantes, ele vai ser um paciente que possivelmente vai apresentar alterações significativas de gama-GT. Quimioterápicos, estrogênio, né, e contraceptivos orais, quem faz reposição hormonal, pode estar relacionado também aos aumentos e variações nos níveis de gama-GT. E aí a gente parte para uma outra enzima, e essa que é a amilase, né? A amilase, eu acredito que todo mundo já ouviu falar dela, né? Ela está presente no sangue e na urina de indivíduos normais e tem origem no pâncreas, né? De origem pancreática e das glândulas salivares. Seriam os dois locais de produção dessa enzima. E a função, como o nome dela já deixa bem claro para a gente, né? Seria justamente a hidrólise da amilopectina, né, a amilose e do glicogênio, né, todos esses componentes que são ingeridos na dieta, né, que podem aí ser hidrolisados através da ação da enzima amilase. A amilase, né, eu falei para vocês que ela é produzida essencialmente no pâncreas e nas glândulas salivares. A gente vai utilizar muito ela para relacionar com doenças do pâncreas, né, doenças pancreáticas, e na investigação da função pancreática, né, essencialmente aqui a gente vai ter o diagnóstico das pancreatites agudas, né, cerca de 20% dos casos podem levar a alterações nos valores normais da amilase, né, mas além disso, né, além das doenças relacionadas com a função pancreática, né, que a amilase ela é essencial para fechar esse diagnóstico de pancreatite, por exemplo, né, a gente vai ter também as causas não pancreáticas, né, que seria aqui, por exemplo, o aumento da amilase por lesões inflamatórias das glândulas salivares. Seria também uma possibilidade de aumento da amilase quando a gente tiver aqui não somente a investigação de função pancreática, mas também a investigação de glândulas salivares, como no caso da parotidite, né, que seria inflamação da parótida, também trauma pancreático, entre outros. E aí a gente passa para uma outra enzima, que é a lipase, né? A lipase, a gente passa por ela, assim, na aula de metabolismo de lipídios, né? Quando a gente fala um pouco sobre as dislipidemias, quando a gente fala lá do colesterol, né? Todas aquelas lipoproteínas que são adquiridas na ingesta alimentar. E a lipase, ela vem justamente para degradar essas lipoproteínas. A gente começa com o quilomicron, passa pelo VLDL, IDL, LDL, até chegar à forma mais enxuta, digamos assim, que seria o HDL, que é aquele colesterol que as pessoas chamam de colesterol bom, né? Bom, e aí como é que ele consegue perseguir esse caminho de degradação da lipoproteína? Através da ação da enzima que degrada lipídio, que o nome dela é lipase. Então, a gente tem aqui as maiores concentrações dessa enzima sendo detectadas no pâncreas, né? E visto que ela também é uma enzima que aparece no fígado, né? Que é produzida pelo fígado, liberada na corrente sanguínea, mas que tem uma concentração muito alta no pâncreas. A função dela realmente seria hidrolisar as longas cadeias de triglicerídeos no intestino delgado. Então, você vê que a atuação dela não é no pâncreas, é no intestino delgado, essencialmente. Também uma parte dessa quebra pode acontecer no fígado, né, no próprio fígado, mas essencialmente no intestino delgado é onde acontece a maior parte desse processo que a gente chama de lipólise, né, que é a lise dos lipídios, das lipoproteínas. E a principal utilidade diagnóstica dessa enzima seria justamente porque ela é essencial no diagnóstico de patologias pancreáticas, né? Uma vez que eu estou falando para vocês que as maiores concentrações dessa enzima são encontradas no pâncreas, ela também, assim como a amilase, vai trazer para a gente informações a respeito
do pâncreas, né? Então, a gente vai ter aqui níveis aumentados em pacientes que apresentam quadros de pancreatite aguda ou recorrente, também abscesso ou pseudocisto pancreático, trauma ou carcinoma de pâncreas e também obstrução de ductos pancreáticos. Então, você vê que é uma enzima que, concomitantemente com a amilase, ajuda a fechar um diagnóstico de que realmente o trauma ou a lesão ou a patologia, de uma forma geral, está ocorrendo na região de pâncreas. Você viu que eu falei lá atrás que a amilase ela pode ser indicativa de alterações tanto na região de pâncreas como também na região de glândulas salivares. E aí você consegue tirar essa prova quando você compara com a avaliação também das lipases. Então, por isso que a gente tem aqui agora a comparação da amilase com a lipase. A gente tem aqui o uso combinado da avaliação sérica de lipase e amilase vai permitir um melhor diagnóstico. Então, eu tenho aqui cerca de 20% dos casos de pancreatite aguda levam ao aumento dos níveis de amilase normal e com a lipase também elevada, né? Nas parotidites agudas, em que a amilase pode se apresentar elevada, os níveis séricos de lipase não se alteram. Então, isso ajuda muito a gente a fechar o diagnóstico, né? Se essa alteração, essa patologia está ocorrendo no pâncreas ou nas glândulas salivares, né? Bom, dessa forma, a lipase, né, cujos níveis elevam-se quase que paralelamente aos de amilase, é, portanto, um marcador que é mais específico para a doença pancreática. A gente consegue fechar esse diagnóstico quando a gente faz realmente o comparativo entre amilase e lipase. Bom, e aí a gente vai para esse penúltimo grupo aqui de enzimas que eu separei na aula de hoje para vocês, né, que também é uma enzima que aparece no estudo da função cardíaca, né, a avaliação de função cardíaca, que eu tenho aqui a creatinoquinase, né. A creatinoquinase seria aquele exemplo clássico das isoenzimas, né. Eu tenho aqui diversos tipos de creatinoquinase, né, diversos, assim, mais especificamente eu tenho 3 que aparecem bem aí na literatura, né, que seria a creatinoquinase cerebral, a muscular e a cardíaca, né? Então, eu tenho aqui uma vasta distribuição de creatinoquinase tissular, né? Em diversos tecidos, mas principalmente na musculatura estriada, tecido cardíaco e no cérebro. Então, essencialmente, eu tenho 3 tipos principais. Tem outros tipos secundários, né? Que não tem tanta relação com clínica mesmo, né? Com análise clínica, mas essas 3 são muito importantes para a avaliação clínica do paciente. Então, eu tenho aqui 3 isoenzimas do grupo das creatinoquinases. Bom, então, obviamente, a utilidade diagnóstica dela seria realmente a lesão de musculatura esquelética, infarto agudo do miocárdio, né? Então, tenho 3 isoenzimas principais, a CK1, que no caso seria a CKBB, a CK2MB, que é aquela bem específica de tecido cardíaco, e a CK3, que é a CKMM, encontrada principalmente no tecido cerebral. Bom, muscular, desculpa, né? MM é muscular e BB é a cerebral. São encontradas no citosol ou associadas com estruturas miofibrilares. São liberadas no sangue posteriormente a um dano a um tecido. Então, se você tem aí uma enzima aqui, o local dela de origem é o citosol e ela está em altos níveis no plasma, isso é um forte indicativo de que eu tenho aí uma perda, né? Um extravasamento de moléculas por um dano celular, uma lise nessa célula, né? E aí, a gente vai ter aqui alguns quadros importantes que podem ser diagnosticados através da avaliação da creatinoquinase, como, por exemplo, aqui quadros de distrofia muscular de Duchenne, miosites, traumas musculares, injeções intramusculares recentes. Então, tem aí um comparativo, né, dessas 3 enzimas que pode direcionar a lesão tanto para a região muscular, quanto para o cérebro, quanto para o coração. Então, eu tenho aqui 3 utilizações na avaliação clínica bem importantes das 3 isoformas de uma enzima que é a creatinoquinase. Bom, então a creatinoquinase, né, como eu tinha falado, a gente vai ter essas 3 isoformas, né, e aí a gente não consegue fazer a avaliação somente de um desses tipos. O ideal é que você sempre faça a avaliação do CK total e compare com o CK específico que você quer estudar, quer avaliar. Então, eu tenho aqui os 3 isoformas, né, a CK1, 2 e 3, que é a cerebral, muscular e cardíaca, e o ideal é que eu sempre faça o comparativo
entre o CK total e o CK específico. Se eu tenho, por exemplo, um aumento brusco do CK total e acho que o paciente está tendo um infarto cardíaco, por exemplo, mas ele não apresenta um aumento significativo de CK-MB, eu não posso relacionar isso com lesão cardíaca. Aí eu preciso fazer uma avaliação se existe algum dano a nível muscular ou cerebral desse paciente, comparar com a anamnese. Então, tem aí 3 suposições importantes para a utilização da CK e eu sempre comparo com o CK total, que seria o somatório dessas 3 CKs, a tipo 1, a tipo 2 e a tipo 3. Então, com relação ainda à creatinoquinase, a gente tem aqui que os níveis séricos, eles podem estar diminuídos em situações, por exemplo, de perda de massa muscular. A gente vai ter aqui a faixa de referência para o CK total, ela é muito ampla, né? Variando inclusive de acordo com a idade, estatura, né? O sexo também vai diferenciar entre homens e mulheres. Tem aqui a atividade física desenvolvida por esse paciente e o volume de massa muscular que ele tem. Bom, então, como eu tinha falado, CK é uma enzima extremamente importante, está em muitos órgãos, em muitos tecidos, mas essencialmente a gente vai usar as 3 isoformas para fazer a diferenciação do local em que está ocorrendo essa alteração, seja ele muscular, cerebral ou cardíaco. E a gente sempre vai utilizar uma outra colega enzima também para fechar esse diagnóstico, que seria justamente a lactato desidrogenase. Então, a lactato desidrogenase é aquela enzima que eu falei para vocês que é bem inespecífica. Ela é amplamente distribuída em todas as células do organismo. A gente vai ter aqui mais especificamente o miocárdio, rim, fígado, hemácia e músculos, né? Então, eu falei que ela é amplamente distribuída, ela é bem inespecífica, justamente porque eu consigo encontrar essa enzima em várias partes do corpo, né? Obviamente, eu encontro isoenzimas, né? Então, eu encontro aí isoenzimas da LDH, né? Mas são enzimas muito semelhantes e que, para separar, diferenciar uma da outra, exigiriam um diagnóstico muito mais elaborado e dispendioso. Então, é muito mais fácil realizar a avaliação do LDH total e comparar com a avaliação de alguma outra enzima dessas que eu falei para vocês anteriormente. Então, normalmente, por exemplo, se eu tenho um paciente com alteração de enzimas cardíacas, aí eu vou e faço a comparação com o LDH. Né? O LDH por si só ele é inespecífico, mas em conjunto com uma outra avaliação mais específica, ele vai fortalecer o fechamento desse diagnóstico. Então, como eu tinha falado para vocês, eu tenho aqui algumas isoenzimas diferentes da lactato desidrogenase, né? O conteúdo das isoenzimas de LDH varia de acordo com o tecido, né? Você vê aqui que eu posso fazer uma diferenciação dos tipos das isoformas de LDH através, por exemplo, de eletroforese, né? Técnicas de biologia molecular, mas uma avaliação por dosagem simples enzimática em laboratório me daria o quantitativo da LDH total, né? Então, eu tenho aqui o somatório de todas essas isoenzimas que podem ser encontradas em diversas partes do corpo. E é por isso que, geralmente, o LDH ele é utilizado para somar a um outro diagnóstico que também está sendo realizado. Então, ele é uma avaliação adicional. A gente tem aqui a utilidade diagnóstica, né? Sempre que seus valores se encontram elevados em situações onde ocorre uma grande destruição celular. Então, geralmente, ter LDH já traz para a gente essa informação. Tem destruição celular acontecendo. Mas onde? Como ele é muito inespecífico, não dá para dizer onde somente com LDH. Então, para isso, eu utilizo um outro marcador mais específico para me direcionar para a região que está sendo afetada por essa morte celular, né, por essa destruição celular. Então, o LDH, né, ele pode estar relacionado com anemia hemolítica, infarto agudo do miocárdio, infarto pulmonar, doenças musculares, lesões hepáticas, neoplasias primárias, secundárias metastásicas e hepatites. Ou seja, pode estar em qualquer lugar do corpo, né? Mas aí o que a gente vai fazer? A gente não vai se desesperar, a gente vai pegar essa resposta, que é o aumento do LDH, e comparar com as outras avaliações de função hepática, de função renal, de função cardíaca, de lipídios, vai comparar com contagem de células hematológicas. Então, eu vou fazer um comparativo com o contexto geral
das avaliações clínicas daquele paciente, já tendo a informação de que tem morte celular acontecendo em algum lugar. Eu só não sei onde, porque a lactatodesidrogenase acaba sendo um pouco inespecífica e não traz essa resposta com tanta fidedignidade. Mas ele auxilia e ajuda muito a gente a ter mais certeza de que está ocorrendo, sim, um dano a nível celular. Bom, então eu tenho aqui alguns padrões para essas enzimas, mas eu falei para vocês que realmente não é usual que a gente faça aqui uma diferenciação, né, dos tipos das isoenzimas de LDH. É muito mais usual que você compare com os outros marcadores que estão disponíveis na avaliação de rotina laboratorial, né? Mas você pode sim partir para uma avaliação mais específica, né, e conseguir diferenciar os tipos, as isoformas de LDH e comparar com o perfil. Por exemplo, se eu tenho um infarto agudo do miocárdio, o ideal é que eu encontre mais LDH tipo 1 e LDH tipo 2, que são essas duas curvinhas que estão aqui no final. Então, esse seria o perfil de um infarto agudo do miocárdio, onde eu encontro mais isoforma 1 e isoforma 2. Que é diferente, por exemplo, da hepatite aguda, né, onde eu encontro aqui mais isoformas 5, por exemplo, LDH 5. Então, eu tenho aqui um perfil diferente para hepatite e para infarto, né? Obviamente, eu vou somar essa informação também encontrando alterações de enzimas específicas da função, no caso aqui de fígado e de coração, né? Então, tudo sempre vai ser um somatório, né? A gente nunca pode olhar a avaliação clínica de forma isolada. A gente sempre tem que comparar com os outros, né? Para entender o contexto geral da clínica daquele paciente. Bom, por hoje era só, certo? Muito obrigada por terem assistido essa aula. Estarei online para tirar dúvidas e conversar com vocês durante toda a noite. Obrigada e até a próxima semana.